Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre essa atividade do EMAI que vocês realizaram ontem, sobre os sólidos geométricos, né? Então, vocês identificaram aqui na natureza e nas construções humanas objetos de diferentes formatos. E aí, vocês identificaram com qual sólido geométrico cada formato desse se assemelha. Então, nós descobrimos que, por exemplo, uma lata de refrigerante ou o tronco de uma árvore se assemelha a um cilindro. A bola de futebol ou o nosso planeta Terra se assemelha a uma esfera. O cone de trânsito ou uma montanha se assemelha a um cone. Então, eu enviei para vocês os formatos para vocês identificarem. E, às vezes, há uma grande confusão com relação ao que é uma forma geométrica e o que é um sólido geométrico. Então, eu vou explicar um pouquinho hoje para vocês essa diferença. Então, quando eu tenho as formas geométricas, nós temos quadrado, retângulo, triângulo, círculo, pentágono, que tem 5 lados, o hexágono, que tem 6 lados, e assim por diante, né? Então, esses aqui são as formas geométricas. Então, se eu tenho aqui, ó, um retângulo, é apenas uma figura o retângulo, tá? Agora, o sólido geométrico. Paralelepípedo, qual que é a diferença de uma figura, que é o retângulo, para o paralelepípedo? O paralelepípedo, ele tem várias faces. Então, eu tenho, ó, eu consigo passar o dedinho. Faces são os lados, tá? Então, ó, são faces. E agora o retângulo, eu consigo fazer isso? Ou aqui no caso o quadrado, ó, só tem 2, né? Então, essa é a diferença. Então, tudo isso daqui são apenas formas geométricas. Agora, os sólidos geométricos são esses que eu consigo pegar. Então, nós temos o cilindro, que é o que parece a lata de refrigerante, o cone, o cubo, temos as pirâmides, temos a esfera, o paralelepípedo, tá? Então, esses são os sólidos geométricos que eu consigo pegar. Então, lembra sempre que os sólidos são objetos que eu consigo pegar. E esses, então, são apenas formas geométricas. Então, olha a diferença de um círculo, que é apenas uma forma geométrica, ó, apenas um círculo, de uma esfera. Então, qual que é a diferença? Esse é apenas um formato, o círculo. A esfera não. A esfera, ó, eu consigo manipular, né? Ela tem profundidade. Mesma diferença aqui que eu mostrei para vocês, de um quadrado, de um quadrado e de um cubo, né? Ou de um retângulo e um paralelepípedo, eu consigo pegar. Olha esse daqui, ó, que se assemelha, é um cofrinho, se assemelha à lata de refrigerante, que é o cilindro. Então, eu consigo, ó, manipular, diferente de apenas a forma geométrica, tá? Então, entendam bem essa diferença, que nós vamos estudar bastante isso. E, dentre os sólidos geométricos, nós temos outra diferença bastante importante. Nós temos os poliedros e nós temos as formas que elas têm alguma parte com curvas, que são as que nós aprendemos ontem. Então, olha só, a lata de refrigerante, a bola de futebol, o cone ele tem uma base reta, mas ele tem essa parte aqui, ó, que ela tem curvas. A bola, mesma coisa. O cilindro, mesma coisa, né? Ele tem a base reta, mas ele tem o quê? Curvas aqui.
Então, esses daqui, eles têm curvas, então eles não são poliedros, tá? Então, dentre esses sólidos geométricos que nós vamos começar a estudar, nós temos os poliedros e os que não são poliedros. Então, como que eu aprendo isso? É só lembrar que os poliedros, eles não têm curvas. Agora, esses aqui são corpos que têm formatos arredondados: cilindro, cone e esfera. Então, esses três aqui, ó, não são poliedros. Já o paralelepípedo, o cubo, as pirâmides, os prismas, eles são apenas linhas retas. Tem faces, né, que são os lados. Então, eles são poliedros. Já esses três aqui não são poliedros, tá? Então, lembrem bem dessa regrinha. Então, o que essa atividade de hoje está nos pedindo? Em objetos com formatos de cilindro, esfera e cone, podemos observar superfícies arredondadas, motivo pelo qual eles são chamados de corpos redondos. Então, é o que nós acabamos de conversar. Então, cone, cilindro, esfera são corpos redondos, tá? No entanto, há construções e objetos que têm todas as superfícies planas. Eles são chamados de poliedros. Observe alguns nas ilustrações. Então, por exemplo, essa caixinha aqui que eu mostrei, ó, ela não tem nenhuma curva. Ó, é plano, é plano, é plano, plano é reto, né? Então, aqui, ó, é tudo plano. Então, isso aqui é um poliedro. Por que é um poliedro? Porque não tem curvas, tá? Então, nós temos aqui um dado, um freezer, geladeira, caixa, livros, uma caixa de presentes, aqueles armários que guardam arquivos, uma caixa de maquiagem e um edifício. Então, tudo isso daqui são poliedros, porque não tem curvas. Outra característica dos poliedros, que são esses daqui, né? Esses três, cone, cilindro, esfera, são corpos redondos, tá? Todos são sólidos geométricos, mas esses três são corpos redondos. Esses daqui são os poliedros, então. E por quê? Nós já falamos que é porque eles têm dimensões, eu posso pegar esses objetos, né? Outra característica é que eles são formas fechadas. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho um cubo aqui, então esse cubo, o que ele tem? Ele tem faces. Então, como eu mostrei aqui a caixinha, ó, as faces são os lados onde eu consigo, ó, passar a minha mão. Então, os lados de um poliedro são chamados faces. Eu imprimi esse aqui para exemplificar. Então, ó, os lados são as faces. Os vértices, que são esses encontros aqui, ó, que são os cantinhos, é chamado de vértices. E os risquinhos que ficam assim, ó, são chamados de arestas. Eu vou mandar essa figura aqui para vocês. Então, quando eu pego essa caixinha, eu tenho os lados, que são as faces. Cada risquinho desse daqui, ó, onde eu passo o meu dedinho aqui, são as arestas. Então, lembra bem que em volta aqui, ó, são as arestas. Agora, onde eu tenho aqui esses cantinhos aqui, ó, os cantinhos são os vértices, tá? Então, tudo isso é muito importante que vocês vão memorizando. Então, aqui nas páginas 71,
nas figuras que vocês vão analisar, vocês vão aqui responder essa questão. Faça uma lista de características comuns. O que quer dizer características comuns? Características iguais e de diferentes entre os formatos dos objetos e construções representadas nas ilustrações. Então, o que todos esses objetos eles têm de igual, de comum? Eles têm face, se vocês já quiserem usar esses termos, vocês já podem. Ao invés de falar que eles têm lados, vocês já podem usar que todos eles têm faces. Todos eles são sólidos geométricos que são fechados, né? Aqui a tampa tá aberta, mas se eu fechar, ele fica um sólido geométrico então fechado. Eles não têm curvas, né? Nenhum deles tem curva. Curva apenas nós temos no cilindro, na esfera e no cone, que são os corpos redondos. Nos poliedros, nós não temos curvas, tá bom? Então, vocês vão preencher aqui respondendo essa questão. O que eles têm de semelhantes e o que eles têm de diferentes. Nós vamos fazer hoje também essa atividade que é a 13.3. Essa daqui, ó, da página 72. Então, vamos ver o que nós temos que fazer aqui. Na ilustração abaixo, você pode observar 4 momentos de desmontagem de uma caixa. Então, se eu pegar aqui uma caixa e for abrindo essa caixa, olha só como ela fica. Fechada e depois totalmente aberta. Então, isso é o que a gente chama de planificação. Mesma coisa se eu pegar uma caixa de sapato e abrir essa caixa, eu vou ter a planificação da minha caixa de sapato, né? Mesma coisa se eu abrir essa caixinha que eu tenho aqui, ó. Eu tenho a caixa, né? E se eu abrir essa caixa, o que eu vou ter? Eu vou ter como se fosse o molde da caixa, que nós chamamos na linguagem matemática de planificação. Então, olha só, essa é a planificação da minha caixa, tá? A planificação, o molde da minha caixa. Então, olha só, a figura que ilustra o quarto momento é chamada de planificação da caixa. Ela é plana, então o nome já lembra, ó. Então, isso aqui é uma figura, ó, plana, né? Por isso que é chamada de planificação. O anexo 6 possui 4 moldes. Recorte-os e monte as caixinhas com eles. Depois desenhe aqui como ficaram. Então, vocês vão abrir aqui o anexo 6, lá no final do EMAI. Esse aqui é o anexo 6. Então, nós temos aqui a planificação do cubo. Nós temos a planificação do paralelepípedo, nós temos a planificação de um prisma de base triangular e nós temos também a planificação de um prisma de base hexagonal. Hexagonal porque ele tem 6 lados, né, a base. Triangular porque a base tem 3 lados, tá? Então, o que vocês vão fazer? Recortar esses 4 anexos, recortar a caixinha e montar a caixinha seguindo essas instruções aqui, ó. Onde tem que colar, onde tem que dobrar e onde tem que cortar, tá? Façam certinho. Depois que vocês cortarem e montarem, vocês vão voltar aqui na atividade e desenhar do jeitinho de vocês, não tem que ficar igualzinho, né? Do jeitinho de vocês, como ficaram esses 4 sólidos geométricos, tá bom? Então, essa atividade, como é um pouco demorada, vocês vão ter essas duas aqui, ó. Essa, né, 71 e a página 72.
Então, hoje nós não teremos língua portuguesa, tá? Então, façam essas duas atividades, lembrando bem das características, né? Que nós temos nos sólidos, os corpos redondos e os poliedros, tá bom? E que os poliedros têm faces, vértices e arestas. Não esqueçam disso, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus e até amanhã.